nos Santos Populares até podíamos tratar hoje a Rosa por Rosinha dos Limões. Também não ficava. Acho que a doutora Rosa não se importava nada que a tratássemos por Rosinha. É saudável. Já nos deu confiança para isso. Já. Qualquer coisa que seja saudável é sempre bem-vindo. Por isso o limão é saudável, não me importa. Ora, e o que é saudável comer numa etapa da vida da mulher, que é a menopausa? Esse é o tema de hoje, não é? Exatamente, hoje temos a menopausa. À mesa com a menopausa, vamos a isso. A dieta. Que dieta fazer com a menopausa? A dieta não é restrição, dieta é um regime alimentar. Exato, é um regime alimentar, embora a menopausa seja um período que não se respeita só a um mês ou uma perda das regras, como as pessoas costumam dizer. É um período mais alargado. Começa 45, 60 anos, pode rondar por aí. Antigamente nem sequer era essa a idade. Normalmente até nem tínhamos esse termo. Pouca gente chegava à menopausa, por isso agora sim, agora felizmente 95% das pessoas já chegam à menopausa. Por isso nós temos uma longevidade muito maior. E nesse período que começa antes de começar, e aí assim é sempre bom recordar, se calhar, a nossa família. Eu diria que se nós conhecêssemos a nossa família, provavelmente começaríamos a fazer um regime alimentar ou um programa alimentar, se calhar com antecedência, antes de chegar à menopausa, e aí sim nós estaríamos em beleza para a menopausa. Tem alguns doentes que chegam à minha consulta e que têm essa idade, 40 anos, 45 anos, por volta dessa idade, e nessa altura eu já lhes digo a elas que é melhor anteciparem o ganho de peso, porque normalmente são 10 quilos que se ganha na altura da menopausa. Vejam só o que faz as hormonas femininas ao peso, à distribuição da gordura corporal, o que ela faz. Por isso, se nós conhecêssemos a nossa família, a história da nossa mãe, dos nossos avós, provavelmente nós teríamos um timing, teríamos uma altura certa para descobrir qual é a nossa altura da menopausa. Se a minha mãe, por exemplo, teve por volta dos 45 anos, a probabilidade de eu ter por volta dessa idade é muitíssimo grande. Por isso, por volta dos 43, nós teríamos que começar um plano alimentar ou um regime alimentar, como lhe queiram chamar. Não é nada de restritivo, é apenas algumas mudanças para que as pessoas não tenham ganho de peso e que não tenham a distribuição da gordura corporal diferente. Isto é, a mulher normalmente, quando é fértil, tem a sua gordura na anca. Para que é que serve a gordura na anca? Quando ela for amamentar, é certo que essa gordura vai ser para o leite da criança. Mas a mulher, quando passa essa fase, fica muito parecida com o homem, fica com menos anca e com um bocadinho mais de barriga. Então, se nós podemos prevenir isso, podemos. Como? Alterando um pouco os nossos hábitos alimentares. Isto é, podemos dar um pouco de hormonas, não daquelas hormonas que nós estamos habituados a ver nos comprimidos, mas hormonas alimentares que existem, que são as isoflavonas. Podemos dar essas hormonas através da alimentação e evitar que essa distribuição da gordura corporal se altere e, ao mesmo tempo, não ter ganhos em gordura, não ter ganhos em peso. Também é fundamental, por exemplo, as pessoas não consumirem tanta quantidade de sal. Porquê? Porque o sal é que faz os edemas, é que faz o inchaço. E normalmente, na altura da menopausa, a pessoa pode não ter ganho de peso, mas pode estar inchada, pode estar com edemas. Sim. E isso é assim, basta retirar o sal. Às vezes, alguns doentes eu mando só retirar o sal, depende das circunstâncias, mas basta retirar o sal e as pessoas perdem os líquidos. Porque é os líquidos, eles só ficam retidos com a quantidade de sal em excesso que nós temos. São regras básicas, é diminuir o sal, consumir os tais ômega 3 por causa das doenças cardiovasculares que nós sabemos que existem nessa altura. Nós sabemos que a mulher normalmente não tem doença cardiovascular porque há uma proteção natural através das hormonas, mas quando tem a menopausa ela passa a ter doença cardiovascular tal e qual como o homem. Pode ser prevenida através de uma alimentação saudável de ômega 3 e das tais isoflavonas. Ganha apetite a mulher quando entra nesse período da sua vida? Eu penso que é um mito. Não está nada descrito. É mais sociológico que propriamente fisiológico.
ou biológico. Estão descritos casos da Índia, da Ásia, da China, por exemplo, em que não existe sequer este problema da menopausa. A mulher não tem menopausa. Não tem menopausa porque é uma questão sociológica. Quando ela entra na menopausa, ela tem um estatuto superior. E ao ter esse estatuto, ela sente-se muito mais confortável. Até porque, nessa altura, ela não engravida. Portanto, está mais à vontade. Ela, sociologicamente, está num estatuto superior e essa parte dos calores, etc., não existem, porque também tem uma alimentação um bocadinho diferente. Mas também é cultural. Por isso, se nós conseguíssemos que antes da menopausa, e se soubéssemos a nossa história familiar, podíamos anteceder essas preocupações da alimentação e muito provavelmente metade das preocupações que nós temos, daqueles fogachos, daqueles calores, etc., dos flashes, provavelmente não existiria. Mas nesses países asiáticos essa falta de registro de alterações de comportamento não tem que ver com a alimentação que ali é feita? Pensa-se que não é só a alimentação que está a afetar essa situação da menopausa. É completamente diferente da alimentação ocidental. Mas também tem a ver muito com a parte psicológica. Sim. Porque nós, sabendo que todos nós tivemos, nós também vamos ter. Claro. Costuma-se dizer, o povo costuma dizer que a cisma é pior que uma doença. É um facto. Isso é assim, é mais pura das realidades. Por isso, se eu... Exatamente, é fundamental. Se nós, de facto, soubermos que não vamos ter, nós não vamos ter. É preciso... Confiança. Exatamente. Autoestima, confiança, a mulher tem que se assumir como um papel preponderante na sociedade. Ela tem um estatuto superior. Não ao homem, mas ela realmente representa... eu não sou matriarcado, sou a favor do matriarcado, mas quase que seria, porque de facto a mulher dá à luz das crianças, é ela que assume a educação das crianças, normalmente. No nosso país, pelo menos continua a ser assim. Não é só no nosso país, mas na maioria dos países europeus e em quase todos os países. Em África é um pouco diferente e na Ásia também é um pouco diferente, mas... A mulher tem que assumir que, de facto, é superior em tantas coisas, ela tem coisas que o homem não tem. Uma coisa que é fundamental, que é o útero. E tem uma coisa que é fundamental, é os esteróis, que é as tais hormonas femininas, que nos dão um encanto superior. Os homens, por exemplo, têm barba, nós não temos. Portanto, não andamos a picar ninguém, o que é ótimo. Por isso, então nós podemos deixar crescer como o professor Pinto Costa, não é? Sim, mas não, era capaz de não ficar muito bem. Pois, é fofinho, é agradável. Mas a mulher não ficava muito bem. Por isso, a mulher também tem esse problema, que é a flacidez na altura da menopausa, que é pela parte muscular. E aí, assim, vem a parte da atividade física. O exercício físico, que é fundamental. Também na osteoporose. Por exemplo, a mulher tem essa consequência de... Exatamente. Nós associamos sempre a menopausa à osteoporose, menopausa e osteoporose. Não é por falta de cálcio, é mesmo pela utilização que nós damos ao cálcio. Nós, quando estamos a ingerir cálcio a mais, através do leite, por exemplo, podemos ter um problema grave, que é o problema da parte renal. O rim pode não estar capacitado para filtrar a quantidade de cálcio que tem e pode, inclusive, ter cálculos renais. Por isso, nós temos é que saber fazer a utilização perfeita do cálcio que ingerimos. É suficiente aquele que nós ingerimos através da alimentação. Não precisamos de aumentar o seu consumo. O que temos é de o utilizar bem. Como é que nós utilizamos bem? Através de caminhar, andar a pé, fazer atividade física, porque aí assim ele realmente é absorvido e é formado o calo ósseo. A parte óssea. Rosa, nós podemos ser proativos, as mulheres podem ser proativas na alimentação, fazendo com a devida distância da chegada da menopausa uma alteração nos seus hábitos para que depois, quando atinja esse momento da sua vida, já esteja devidamente preparada, devidamente composta dos elementos que vão ser necessários para equilibrar a escassez que vai ter? Não podem, devem. Não é? Devem. Eu acho que devia ser mandatório. Qualquer mulher tem que assumir que, de facto, há um período da vida dela em que há decadência das suas hormonas. Aí, assim, nessa decadência das hormonas, nós temos que assumir que podemos compor essas hormonas. Podemos lhe dar força para que, de facto, haja um platô e assumir. Se essa alteração for gradual, a pessoa habitua-se. Assim como nós nos habituamos a tudo, até às desgraças. Quando elas chegam, nós assumimos as desgraças e ultrapassamos. Se nós tivermos uma quantidade de hormonas suficiente para que, de facto, nós
tenhamos a capacidade de ultrapassar uma fase que é menos boa, isto é, nós temos a perda gradual, mas estamos-lhe a dar força para que ela não seja uma perda abrupta. Sim. Portanto, nós podemos, de facto, aumentar... Compensar, não é? Claro. Exatamente. E é uma fase em que o humor também oscila bastante. Não é? Por causa dessas A alimentação hormonas. também Exatamente. pode compensar essa Não é só, perda de humor? pode. Não é só as mulheres que se queixam, os maridos também. Pois, exatamente. Por isso, para que os nossos maridos também estejam mais felizes, eu E acho que sejam devemos... compreensivos. Sim, eles são, às vezes, nós é que realmente às vezes também não colaboramos Não há muito. paciência que Assumimos que de facto... Aqueles Nós afrontamentos, Isso é África, temos que aproveitar esta ocasião. Repara uma coisa, eu acho que às vezes nós fazemos-nos de coitadinhas para que de facto termos mais um bocadinho de carinho. Eu assumo isso. Às vezes nós temos essa tendência, mas é uma questão de educação, é uma questão cultural. Malta, não. tomem nota. É uma questão cultural. Nós temos que assumir que, de facto, às vezes também não temos razão. E às vezes não temos, porque é culpa nossa nós termos umas hormonas que estão a baixar e não comemos adequadamente e nós ficamos com mau humor. Doutora, e eles tem também imagens que realmente temos não que- podem compensar-nos, porque se nós formos simpáticas, se nós formos alegres, tivermos uma autoestima compensadora, eles até nos dão uns brincos, uns colares, etc. Vamos Nós- ter que repetir esta declaração da doutora Rosa Santos em várias Não é ocasiões do necessário. nosso programa. Não é necessário. Vamos só ver o trabalho que a Rosa preparou, porque já estamos com o nosso tempo contado, Rosa. Ok. Só favor. Alimentação. Nós não É temos certo. sempre razão e coisas do género. É melhor aproveitar. Foi a Rosa que disse. Não Sim, exagera, sim, não sim, pode ter a razão. Pode ter a certeza absoluta, porque eu culpo sempre as mulheres pela má educação que dão aos filhos. Porque são elas que têm de assumir isso, normalmente, porque os pais são mais ausentes. Também temos que colaborar e temos que forçar os maridos e sermos compreensivas, não ir pela negativa, ir pela positiva, que eles realmente vão atrás de nós. E somos nós que mandamos desde que a gente queira. Funciona melhor, Pode não ter- é? Pelo estímulo Sim, desde que a gente positivo e queira. não Essa ter a parte é que eu já não certeza gosto muito. Vamos lá ver então o trabalho que já está preparado. A alimentação na medida certa é, de facto, uma alimentação certa que nós temos de ter na menopausa, que é uma fase da vida da mulher que, de facto... Inevitável. Exatamente, é inexorável. De facto, vamos apresentar Vamos aqui assim, avançando. alguns alimentos para chegarmos aqui a esta idade com autoestima suficiente para ultrapassarmos. As isoflavonas, como eu já falei, de facto, tem que ser também na medida certa. Porquê é que tem de ser na medida certa? Porque elas compensam os estrogénios, mas podem alterar algumas outras hormonas, que é o caso da tiroide. Nós não devemos comer em excesso. Nada devemos comer em excesso, muito menos também as isoflavonas, que estão, como nós sabemos, na soja, fundamentalmente, e no tofu. Portanto, na medida certa. Não acrescentar só dias à vida, mas também vida aos seus dias. É do R. Benjamin. Se comer como deve ser, terá as duas coisas. Claro. Terá mais dias e terá mais Melhores felicidade. e melhores dias. Mais felicidade. É, não é? Isso pode ter a certeza absoluta qualquer pessoa. à Vamos frente. à frente, que temos um fondue de chocolate. Que aborrecido. Nada melhor para acrescentar mais dias à vida e também mais felicidade. Podemos? E vejam só a quantidade de frutas. Há uma coisa que eu gostava de acrescentar. No fondue, toda a gente me diz, este fondue vai engordar muito. Mas vejam só, o chocolate é só para adornar um bocadinho a fruta. E é porque lá chocolate está- negro, não é? Exatamente. Sim, Está- com maior Portanto, percentagem de cacau. exatamente, com mais percentagem de cacau, que aumenta a probabilidade de nós termos menos doença cardiovascular. Ora, aí está. Tem uma coisa simpática, porque esta película não é chocolate inteiro, é apenas aquela película. Portanto, em termos calóricos, é assim razoável e é aceitável este tipo de sobremesa. Rosa, depois é do dia de hoje eu aconselhável. acho que nós desculpamos tudo o que a Rosa nos quer apresentar. Nós homens, claro. É só Vamos à vantagens nossa para os mesa. homens Temos e um ainda para minuto, mais doutora terminamos Rosa. com uma receita de fondue. Exato. Temos um minuto para falar do que está aqui. Ah, é? Sim. Pequeno almoço. Pequeno almoço, Pequeno leite de almoço, soja. Com pão, sempre com pão. E o pão também é Ou de então soja? aveia. Sim, pão de soja também. Ou pão escuro, não é? Exato. Se as pessoas Pão não gostarem integral, muito do não é? Meio sabor. da manhã pode ser, por exemplo, um chá com algumas bolachas ou então com meio pão, até ao meio-dia. Ao meio-dia eu proponho um creme de espargos com arroz integral, mas o arroz integral, não, com esparguete. O arroz vamos deixar antes para a noite. Com um esparguete à la carbonara. Acho muito bom porque tem tomate, que é muito simpático. Uma sobremesa. Sim. Muito Da hidratante, época. não é? Hidratante, Da época. exatamente. Fruta Da da época época. sempre, da época sempre. À tarde,
um chá de ginseng. Porquê um chá de ginseng? Porque aumenta a capacidade muscular, põe-nos mais ativos, que é na altura em que nós estamos menos ativos. Sim. Já estamos em decadência do dia, portanto, para ressuscitarmos... Há um bocadinho de energia. Exatamente. À noite, eu proponho realmente um arroz de sardinhas. O arroz de sardinhas, este é arroz integral, mas demora muito mais tempo a cozinhar, não se esqueçam disso. E a sobremesa, maçã. Sim, sardinhas em lata que é tão bom e não está aí. Muito bom. Arroz de sardinhas. Caiu do uso. Rosa, muito obrigado. Obrigada eu. Bom verão. Obrigada, igualmente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada.